gente. Meu nome é Maria Emília Vasconcelos. Sou graduada e mestre em História pela Universidade Federal de Pernambuco, doutora em História Social pela Unicamp, sou professora do Departamento de História da Universidade Federal Rural de Pernambuco e coordenadora do Núcleo do PIB de História também da UFRPE. A nossa conversa de hoje, ela é uma iniciativa da Rede de Historiadoras e Historiadores Negros, do qual eu faço parte, do portal Guelé 10 e do acervo CUTD. A pesquisa que resultou no artigo intitulado Uma Mãe Obstinada, Maternidade Negra no Pós-Abolição em Recife, em 1890, também está vinculado a um projeto de pesquisa financiado pelo CNPq, pelo Edital Universal, que tem como título Abolição e Pós-Abolição em Pernambuco, Experiências, Trajetórias e Direitos, 1880 a 1910. Mas a nossa conversa de hoje, mais especificamente, versa sobre os dilemas que mulheres, mães, ex-escravizadas, percorreram para exercer a maternidade de forma mais plena em Recife, no pós-abolição, em finais do século XIX. No Brasil, em grande medida, os estudos sobre o pós-abolição emergiram dos estudos e das pesquisas em torno das experiências dos escravizados. Sobre o pós-abolição, a gente tem estudos sobre formação familiar, racialização, formas de trabalho, sobre principalmente os estudos que tratam das temáticas sobre trajetórias, biografias, né, de gente e de famílias que passaram pela experiência da escravidão. Essa historiografia da escravidão também pontuou que, entre os escravizados, havia formação de famílias, algumas delas longevas, né, mas isso não significou, né, de todo modo, de que esses sujeitos não tiveram problemas para garantir a manutenção da união e a longevidade desses seus grupos e arranjos familiares. Da mesma forma, os estudos sobre pós-abolição têm observado isso, mas também têm, em inúmeras pesquisas, apontado que a existência de núcleos, arranjos familiares tem sido uma constante a observar as relações empreendidas a respeito desses indivíduos. Então, estudos como, por exemplo, sobre sistema de nomeação, apadrinhamento, migração de famílias, sobre a precariedade da liberdade, tem sido uma constante nesses estudos que tratam sobre o imediato pós-abolição. Apesar dos avanços, né, dessa rica historiografia da escravidão brasileira, como bem pontuou a Maria Helena Machado e a Marília Ariza, ainda há falta de estudos que tratem especificamente da experiência das mulheres escravizadas. A gente não pode dizer que estamos num vazio absoluto, mas o que as autoras chamam a atenção acerca da necessidade de mais trabalhos que apresentem as complexidades e as diferentes nuances das experiências das mulheres na escravidão. E eu posso também trazer e pensar para o meu trabalho, pensa nas experiências das mulheres também no pós-abolição. Então, são essas questões também que norteiam o trabalho e a pesquisa que eu venho realizando nesse momento sobre a experiência de uma mulher, uma ex-escravizada, chamada Gertrudes Maria da Conceição, que entra, né, com recurso de habeas corpus na Justiça em Pernambuco, e esse seu processo está depositado no Memorial da Justiça de Pernambuco, e conta um pouco dessa história de busca e na tentativa de ter uma autonomia maior, né, da sua liberdade e também de poder, né, exercer a maternidade e ter sobre os seus braços a sua filha, que no decorrer do processo é nomeada, né, como Olindina. Bem, eu acho que para contar a história de Gertrudes, a gente também precisa voltar um pouco lá no começo desse recurso de habeas corpus, que foi aberto na cidade do Recife, em 1890. Gertrudes,
ela é acusada como se tivesse cometido crime de roubo de crianças. E no decorrer desse documento e desse recurso de habeas corpus, a gente descobre que Gertrudes Maria da Rosário da Conceição é uma mulher africana que provavelmente foi escravizada ilegalmente, foi trazida para o Brasil pós proibição do tráfico, e que ela era uma criada doméstica, tinha sido escravizada e que tinha uma filha que ela estava tentando recuperar. A gente não sabe muito bem ao certo, mas eu acredito que um pouco antes, né, do fim da escravidão, em 1888, Gertrudes ela sai do Recife, decide migrar para o Pará, e isso é um dado também importante. Quando a gente pensa a história das migrações, ela está muito relacionada às migrações de trabalho e quase sempre é uma migração que observa os movimentos masculinos. Então, esse deslocamento, seja pelo trabalho ou por resultados de cataclismas, perseguições, epidemias, nesse tipo de pesquisa que trata da migração, as mulheres elas são pouco estudadas e representadas. Então, isso também é um dado importante. Gertrudes decide sair do Recife, ir para o Pará, que nesse contexto abria grandes vagas de trabalho, né, nas lides laborais por conta da expansão da borracha, isso já desde 1870. E aí ela não necessariamente poderia encontrar vagas, né, do ofício para trabalhar nos seringais, mas atuando como criada doméstica nas casas das famílias mais abastadas na região. Bem, para fazer esse deslocamento é muito difícil levar consigo uma criança pequena, e aí Olindina é apontada na documentação como em tenríssima idade. Então, levar uma criança dependente de cuidados constantes de um adulto, que podia não necessariamente ser acolhida, né, numa casa de uma família, no qual a história das criadas domésticas é uma história que também está muito relacionada com um trabalho intenso, de uma grande quantidade de horas, e quase, né, de um trabalho que é quase escravo, né, que é quase colocado na condição do trabalho escravizado. A Gertrudes teve que tomar uma decisão muito difícil, que foi a de deixar a sua filha aos cuidados de uma família dos estratos médios no Recife, que é a família Siqueira. Claro que nos parece que essa escolha envolveu uma série de dilemas e ainda colocou a maternidade exercida por Gertrudes em questão, né, de que ela não seria uma boa mãe ou uma mãe legítima. E a gente não pode deixar de esquecer, não pode deixar de lembrar que o ideal de maternidade que se colocava, né, ao longo de todo o século XIX era de uma mãe que fosse altamente dedicada, que iria passar por cima de todas as dificuldades e de todos os problemas para educar os seus filhos. E o modelo maior, né, e era um modelo, inclusive, que era difícil de alcançar pelas mulheres das camadas populares, que era o da Santa Maria, né, da Mãe de Deus, da Mãe de Jesus Cristo. Então, era um modelo quase inatingível para a maioria das mulheres pobres, negras e com a pecha de que eram ex-escravizadas. Então, nessa sua passagem para o Pará, ela conhece algumas pessoas, passa lá por volta de uns 2 anos, faz uma rede de relações, de amizade, ela conhece outras pessoas que são libertas, e aí ela volta para o Recife na intenção de recuperar sua filha. Ela conta lá no recurso de habeas corpus que tentou se comunicar por cartas com a família, né, já avisando que tinha intenção de recuperar a filha, e eles diziam que, né, que estava tudo resolvido, que ela poderia vir, ou então que ela aguardasse um momento que eles iriam até o Pará, mas ela vê que aquilo ali não tem muito sucesso e vai até a casa da família Siqueira, no Recife. Tenta negociar que a sua filha fosse, né, reconduzida aos seus cuidados, mas ela, né, recebe negativas e não tem sucesso nesse primeiro momento de entrar em um consenso com a família Siqueira.
Gertrudes, então, percebe que não consegue, que não irá conseguir, de uma forma negociada, reaver a sua filha. E aí ela entra num acordo com sua outra companheira, chamada Maria de França, que também é uma liberta, que vem com ela do Pará, de que elas devem pegar a menina e partir no primeiro vapor para o Ceará. Ou seja, mais um percurso que a Gertrudes entra, né? E mais uma vez é aqui eu me apoio lá, né, nas considerações e estudos feitos pelo Eric Foner, de que ela estava buscando colocar-se como livre, né, é, exercendo a sua autonomia, e isso era possível de ver, né, nessas contínuas circulações, ou seja, ela determinaria para onde ela queria ir, ela também almejava ficar longe do espaço onde ela tinha vivido a condição de escravizada, né? Então, isso era também um exercício de autonomia e de afirmação de liberdade. E aí ela tenta pegar a menina, mas aí acontece uma virada na história, bem novelesca, porque Maria de França pega a neta da família Siqueira e não Olindina. Quando elas se deparam com aquela situação, percebem que estão numa situação bastante complicada. E é mobilizado na cidade toda uma rede em volta da família Siqueira, né, com o subdelegado, com as pessoas, né, em busca da pequena Emília Siqueira. Saem notas no jornal, né, cartas da mãe da Emília Siqueira, da menina raptada, né, dizendo que é uma mãe, né, que sente falta da sua filha, muito diferente dessa mulata Gertrudes. Então, ela vai tentando, de alguma forma, trazer elementos que vão depreciar a figura da Gertrudes. Então, o fato dela citar que ela é mulata não é à toa, né? E desde a década de 1870 e 80, a classe senhorial, no embate com os abolicionistas, chama muito a atenção para o fato de que haveria falta, né, de trabalhadores e de que esses ex-escravizados se tornariam vadios, não seriam, né, pessoas adeptas ao trabalho constante e disciplinado, e que precisariam tutelar esses sujeitos. Então, há uma série, né, de processos de tutelas de crianças, e essa também me parece, e é também apontada pela historiografia, de que é uma estratégia da classe senhorial de tutelar as crianças para manter as suas mães na órbita daquele potentado, daquele senhor, né? E muitas vezes esses sujeitos nem eram, né, antigos senhores de escravizados, mas encontravam estratégias para manter uma mão de obra quase nos moldes da escravidão e também a mãe dessas crianças, né? E aí fazendo uso de ferramentas legais e muitas vezes pagando salários baixíssimos e em péssimas condições para a manutenção dessas mães que queriam ficar próximos dos seus filhos. Mas Gertrudes acaba presa, né, e colocada como raptora de crianças e que causou grandes distúrbios na cidade do Recife naquele momento pelo crime que teria cometido. Quando Gertrude está presa, o carcereiro encontra em seu poder uma carta que eu entendo, né, pela pesquisa, que é de uma pessoa que ela entretém uma relação amorosa e que nessa carta pontua que Gertrudes, né, e aí eu acho que também é importante aqui a gente sinalizar, Gertrudes também é indicada como analfabeta, mas ela é portadora de uma carta desse sujeito com o qual ela mantém relações amorosas, dizendo que ela pode ir atrás de uma senhora chamada Leonor Porto. E isso chamou muito nossa atenção, porque Leonor Porto é uma das mais reconhecidas abolicionistas da cidade do Recife e de Pernambuco, fundadora de um clube abolicionista só para senhoras, chamado Ave Libertas, e que ela iria dar o dinheiro, conseguir um advogado e meios para que ela partisse num vapor para o Ceará. E também eu acredito que o Ceará não aparece à toa também no percurso e na trajetória de Gertrudes. O Ceará, desde 1884, 85, é colocado como um território livre, né? É uma província, foi uma província
em que os abolicionistas remetiam os escravos fugidos, era entendida como a terra da liberdade, quase como um underground railroad, né, como aconteceu nos Estados Unidos. Então, um entendimento de que era um território livre. Então, eu acho que também essa escolha se deve, né, pela vontade dela ir para um lugar que ela se reconheça com mais autonomia e um lugar onde existe uma maioria de pessoas em condição semelhante à sua. Bem, esse recurso de habeas corpus, ele só nos dá a indicação de que Gertrudes, ela consegue é, é, responder em liberdade, e aí o nosso recurso ele acaba com essa informação, mas eu acredito que ela também não arrefeceu e deixou de querer ir em busca de sua filha. Né? Eu entendo também, a exemplo do que a Camila Collin coloca quando estudou sobre maternidade escrava para o Rio de Janeiro e para Havana, que para Gertrudes, a liberdade, né, a ideia de uma liberdade plena também estava atrelada à ideia de uma maternidade plena. Né? Então, eu entendo que dentro do projeto de liberdade de Gertrudes também significava, e ela entendia, né, nesses termos, que significava o direito de ficar com a sua filha. Né? Bem semelhante ao que foi sinalizado pela Camila Collin. Né? Então, eu não sei mais a respeito do destino de Gertrudes e nem de Olindina, após o que, né, ocorre lá nos autos do habeas corpus. Mas, a, com o cenário que a documentação que eu acessei até esse momento me permite pensar, né, de que essa tentativa de reatar os laços familiares, de que Gertrudes era uma mãe obstinada, não ia parar com o fato dela ter conseguido habeas corpus. E aí é possível que a gente, né, imagine que ela, mais uma vez, em liberdade, ela iria se esforçar, tentar um outro meio para assumir o controle da sua família, da sua filha e ter a Olindina em seus braços. Na nossa conversa de hoje, né, sobre o caso da Gertrudes Maria da Conceição e de sua filha Olindina, eu procurei tratar sobre os percalços e os caminhos das mulheres ex-escravizadas para manter os seus laços familiares, para cuidar das suas famílias e, ao mesmo tempo, para ter a garantia e lutar, né, pela sua autonomia e pelo bem mais precioso para aqueles sujeitos que tinham acabado de sair da escravidão, que era o exercício maior, pleno, né, da sua liberdade. Então, quero agradecer mais uma vez à Rede de Historiadores Negros e Negras, ao Acervo Kutni e ao Portal Gueledés, que eu tenho o maior orgulho, né, sempre sou uma leitora assídua, e é isso.